Primeiramente, é preciso fazer algumas considerações cosmológicas quanto à estrutura do nosso universo. O universo que pode ser observado pelo homem abrange milhões e milhões de quilômetros. Dentro desse universo existem incontáveis galáxias, algumas delas tão distantes que sua luz leva milhares de milhões de anos para chegar à Terra. O nosso Sol, ele pertence à classe G2, o que significa que a sua superfície tem uma temperatura de 6.000 Kelvin. Algumas outras considerações precisam ser feitas, como o período de rotação da nossa galáxia, que é de 220 milhões de anos. Então, sim, a nossa galáxia está em rotação, assim como o nosso Sol também está se movendo. O nosso Sol tem uma rotação de 290 quilômetros por segundo em volta do centro galáctico. A temperatura no centro do Sol é avaliada em 20 milhões de kelvins, e o Sol localiza-se a uma distância da ordem de 28.000 anos-luz em relação ao centro da nossa galáxia. Todas essas medidas são passíveis de correções, porque tudo é baseado em modelos físicos e computacionais e numéricos. Portanto, todos são passíveis de arredondamento, todos são passíveis de mudanças, conforme a nossa tecnologia em relação ao cálculo numérico e de modelagem vai se aprimorando, o que não significa que esses números estão totalmente errados. Agora vamos falar um pouco do nosso Sol. O Sol tem um diâmetro de 1.400.000 quilômetros, aproximadamente, e a massa específica do Sol é de 1,41 gramas por centímetros a menos 3. E podemos dizer também que 75% da constituição do Sol é feita por hidrogênio e 23% de hélio. E os outros porcentos são para os outros tipos de gases. Por conta dessa grande massa que o Sol apresenta, se levarmos em consideração a equação da força gravitacional G vezes m vezes m, dividido por o raio ou a distância ao quadrado, nós podemos dizer que o Sol tem uma força gravitacional muito grande. E é por isso que ele se apresenta no centro do sistema solar, por conta dessa grande força gravitacional. Nós também vamos ver um pouco das camadas do sistema solar. Tudo isso é importante para a meteorologia, porque o Sol é uma grande fonte de energia para o nosso planeta. O núcleo, então nós temos várias camadas. Nós temos o núcleo, a zona convectiva, a fotosfera, a cromosfera e a coroa. O núcleo, o núcleo solar é a parte central do Sol, como o próprio nome diz, e apresenta um diâmetro de 1.100.000 quilômetros, uma densidade de 135 gramas por centímetro a menos ao cubo, a menos 3, o que essa densidade equivale a 12 vezes a densidade do chumbo. Sua temperatura é de aproximadamente 20 milhões de graus Celsius. Em razão dessa altíssima temperatura e fortíssima pressão, dentro do núcleo ocorrem reações termonucleares que transformam hidrogênio em hélio, como numa bomba H, uma bomba de hidrogênio termonuclear. É por isso que o Sol nunca se apaga, porque na verdade ele não está queimando, ele está realizando reações termonucleares. Nós também temos outra camada chamada zona convectiva, que fica entre o núcleo e a fotosfera. A zona convectiva ela é responsável
pelo transporte de energia do núcleo até a superfície do Sol e é formada por colunas de gases em movimento, sendo sua espessura da ordem de 150 mil quilômetros. Outra região muito importante é a fotosfera. A fotosfera é a famosa região visível do Sol. É aonde provém a energia radiante que chega na Terra. A sua espessura varia em torno de 300 quilômetros, embora o Sol seja essencialmente um sistema gasoso, então ele não possui uma superfície, e se encontra a uma temperatura de 5.770 kelvin. Depois disso, nós temos a camada inversora, que é a região do Sol responsável pelo aparecimento do espectro solar nas, nas raias escuras. Quando você olha o espectro solar através da espectrografia, você encontra raias escuras que indicam elementos químicos. É daí que provém essas raias escuras, a camada inversora do Sol, que fica, que muitos falam que é parte da cromosfera. Alguns autores, vocês vão encontrar que alguns autores dizem que essa camada inversora fica na cromosfera. Mas outros separam. Mas isso não importa muito. Sua espessura é da ordem de 2.500 km e sua temperatura é inferior à da fotosfera, estando em torno de 4.000 graus Celsius. A cromosfera, então, é a de coloração avermelhada, que dá aquela coloração avermelhada no Sol, somente observada por meio de instrumentos especiais ou por ocasião de eclipse total do Sol. Sua temperatura aumenta gradativamente a partir da camada inversora, atingindo 50.000 graus Celsius. Então ela sai da camada inversora de 4.000 graus Celsius, em torno de 4.000 graus Celsius, e chega na cromosfera no seu ápice em 50.000 graus Celsius. Sua espessura é estimada, então isso é tudo aproximado, entre 6.000 a 15.000 quilômetros. E chegamos na coroa. A coroa é a camada mais externa do Sol. Sua extensão ela não é precisa, não tem uma precisão, porque ela varia muito conforme a atividade do Sol. E alguns dizem que ela chega até as órbitas dos planetas. A sua temperatura varia em torno de 1 milhão de graus Celsius e como na cromosfera, a coroa só pode ser observada durante eclipses totais ou com o uso de aparelhos denominados coronógrafos. No Sol ocorrem muitos fenômenos solares. Todos eles são importantes para a meteorologia. Inclusive, tem um estudo andando que correlaciona manchas solares, que é um fenômeno que nós vamos falar agora, com a precipitação na Terra, com a variação de precipitação na Terra, variação de manchas solares com variação de precipitação na Terra. O que são então as manchas solares? É um tipo de fenômeno do Sol em que essa região escura que você está vendo na imagem, que é a umbra, e em torno da umbra tem a penumbra, que vai ficando um pouquinho mais claro em relação à sua região, é uma região de temperatura que é menor que a região circundante. A temperatura da umbra, que é a região mais escura, que é o centro dessa mancha, varia entre 2.500 graus Celsius e 4.500 graus Celsius. E sua espessura é entre 1.500 e 150 mil quilômetros. Ou seja, uma mancha solar pode ser maior que a Terra. Mediante o estudo também dessas manchas solares, não só na meteorologia, você pode fazer correlação e estudar e entender como funciona o Sol. E através do estudo das manchas solares, nós conseguimos dizer que o Sol não gira rigidamente. O Sol gira, mas ele não gira rigidamente porque é uma bola de gás ou plasma. Então, o seu equador, o equador do Sol, a faixa do meio do Sol, gira um período de rotação 25 dias. Então, o período de rotação do equador do Sol é de 25 dias, enquanto na região polar do Sol, nos polos, é de 32 dias. Ou seja, o equador, o meio do Sol, gira mais rápido
do que os polos, por conta da sua não rigidez. O plasma é por conta, o Sol apresenta estados, não só estado gasoso, líquido e sólido, ele apresenta o estado do plasma por conta da sua grande temperatura. Uma alta temperatura faz com que as substâncias consigam atingir esse estado chamado plasma. Outro fenômeno solar muito interessante são os grânulos. Os grânulos, eles duram muito pouco tempo, são dezenas de minutos, mais ou menos, e são essas regiões que você está vendo na foto, parecendo bolhas. São topos de colunas de matéria ascendentes da zona convectiva, lembra da zona que a gente aprendeu anteriormente? E possuem dimensões entre 200 e 1.500 quilômetros aproximadamente. São relativamente grandes, mas não duram muito. Outro fenômeno solar importante são as fáculas. As fáculas são regiões na fotosfera. Então, todos esses fenômenos que nós estamos vendo são fenômenos na fotosfera. Então, nós vimos as manchas solares, formações escuras visíveis na fotosfera, e os grânulos, que são presentes, observadas na fotosfera também, e as fáculas também na fotosfera, e os espículos também. Os espículos vai ser para depois. E as fáculas, presentes na fotosfera. As fáculas apresentam temperaturas acima daquela apresentada na região. Então, elas são brilhantes. Normalmente, elas aparecem no aparecimento de manchas solares. As fáculas são regiões com temperaturas muito altas, que são essas regiões mais brilhantes que você está vendo no Sol. Não é as regiões escuras. As regiões escuras, como a gente aprendeu, são as manchas solares, que são temperaturas menores do que a região, e essas são temperaturas maiores do que a região. Essa é a diferença. Elas são bem melhores do que bem menores em espessura e em extensão do que as manchas solares, mas apresentam temperaturas maiores do que as manchas solares. Também temos os espículos, que já não fica na fotosfera, mas sim na parte da cromosfera. A cromosfera, então, apresenta esses espículos, que são formações que ocorrem na cromosfera solar, como disse antes. São jatos ou colunas de matéria atingindo cerca de 8.000 quilômetros de extensão e 500 quilômetros de diâmetro, com duração de aproximadamente 10 minutos. Então você pode ver aí na imagem que não é esse jato maior que você está vendo na imagem, mas sim os pequenos, parecendo espinhos saindo da superfície do Sol. Também temos nosso último fenômeno, chamado protuberância, que também é na cromosfera. Então, são dois fenômenos na cromosfera e os outros são todos na fotosfera. Nós temos essas protuberâncias, que são as famosas colunas de gases mais frios. Então, uma coluna de gás mais frio que a região circundante. Elas são também chamadas de proeminências. Essas formações atingem centenas de milhares de quilômetros de altura. São aqueles raios solares que tanto vocês veem em fotos, como essa estrutura aí da foto. A atividade do Sol não é constante. Nós conseguimos observar uma periodicidade de ordem de 11 anos em toda a atividade solar. Quando a atividade é máxima, nós dizemos Sol ativo. E quando a atividade é mínima, nós dizemos Sol calmo. O que seria atividade baixa e atividade máxima e atividade mínima? Seria o número de manchas solares, de espículos, de grânulos, de fáculas, números de fenômenos ocorrendo, que varia nessa periodicidade de 11 anos, como você pode ver no gráfico aí embaixo. Então, no caso do gráfico, está mostrando o número relativo de manchas solares por ano. Você pode perceber os 11 anos de periodicidade.
Quando o Sol está ativo, esse número de manchas solares aumenta. Quando o Sol está calmo, o número de manchas solares, assim como todos os outros fenômenos solares, diminui. O Sol calmo apresenta, como eu disse antes, a coroa do Sol, ela não tem uma extensão fixa, ela não é precisa a sua extensão por causa disso. O Sol ativo apresenta mais uma coroa uniforme e o Sol calmo tem uma extensão na sua região equatorial, apresenta uma extensão maior, é, ela é menos pronunciada na direção do eixo de rotação do Sol, como vocês podem ver na imagem.